Bom, na aula de hoje, então, nós vamos tentar entender, afinal de contas, o que é ter uma experiência religiosa. Vocês lembram, na primeira aula, que eu disse que, apesar da heterogeneidade do grupo, penso eu que a finalidade principal de todos é se preparar intelectualmente, mentalmente, né, dar uma saneada, uma mapeada no território, para que no futuro próximo possamos retomar as atividades religiosas, de modo que então vocês poderão ter mais condições de predispor o psiquismo de vocês para uma experiência religiosa genuína. Vocês lembram também, na primeira ou na segunda aula, eu disse que muitas experiências que supostamente são religiosas e que aparentam ser religiosas sob um ou outro aspecto, se bem analisadas, não são efetivamente religiosas, mas apenas pseudo-religiosas, né? Esse prefixo pseudo, vocês sabem, é falso, né? É só aparente, né? E como nenhum de nós aqui tem a impressão de que está vivo à toa ou por acidente, nós não queremos perder tempo com coisas que parecem ser o que não são, né? Como o europeu que parece ouro, brilha como ouro, mas não é ouro. Tá? Então, a aula de hoje é dedicada a isso. A gente vai entender o que é, afinal de contas, uma experiência religiosa. E, claro, para nós sabermos o que é uma experiência religiosa, nós precisamos falar um pouco sobre o substantivo experiência e um pouco sobre o adjetivo religiosa, porque são os dois termos que compõem essa expressão. Bom, a palavra experiência, especialmente para quem, como eu, estuda filosofia, tem diversos sentidos, diversos significados, como acontece com muitas palavras, né? O fenômeno linguístico de que se trata é a polissemia, em que uma palavra só faz referência a várias coisas distintas na realidade. Com experiência não é diferente. Existem diversos significados, não listei todos aqui, mas apenas dois para compará-los, né? E para que a gente tenha quando eu empregar a palavra experiência religiosa, eu sempre estarei fazendo referência a esse segundo sentido aqui. Tá? Num primeiro sentido, que é o sentido mais científico, mais epistemológico, e que esse termo é utilizado na teoria do conhecimento, que é uma disciplina no ramo da filosofia, que se dedica a investigar como se dá o conhecimento, quais são as suas fontes, qual é a sua dinâmica e quais são os seus eventuais limites. Né? O nome dessa disciplina em filosofia se chama epistemologia, porque episteme em grego significa conhecimento, ou gnoseologia, que tem o mesmo sentido. Né? Nesse sentido da palavra, o que é uma experiência? Não é nesse sentido que nós estamos empregando o termo nessa expressão de experiência religiosa. Só estou fazendo essa introdução para vocês terem um contraste. Né? E porque experiência é bastante utilizado nesse primeiro sentido aqui. Nesse sentido epistemológico ou científico, né? Experiência é algo que articula o quê? Apenas uma parte da personalidade humana, que é a sensação, ou seja, os 5 sentidos, e a dimensão material da realidade. Experiência, quando se fala de experiência científica, por exemplo, é um processo ou um estado em que o homem deixa ativado apenas, ou pelo menos principalmente, mas se for apenas não tem problema, os seus 5 sentidos, a sua sensorialidade, né? Para observar a realidade visível ou material. É o que esse termo então faz referência às experiências, aos experimentos científicos. Né? Então vejam, de toda a constituição humana, a experiência nesse sentido ativa apenas a sensação, que é uma faculdade do corpo físico. E vocês lembram na primeira aula, que eu fiz um mapeamento metafísico da realidade, essa parte corpórea ou física densa, grosseira, da constituição da personalidade humana é a mais baixa, né? É a mais até rudimentar. Né? E da realidade, os experimentos só conseguem captar aquilo que é visível, aquilo que é tangível, aquilo que é alcançável pela experiência sensível, né? Pelos sentidos.
né? Então você já vê que a experiência, nesse sentido, é bastante restrita, né? Do homem pega apenas uma parte e da realidade também pega apenas uma parte, né? Já no sentido existencial do termo, né, que é o que nos interessa mais diretamente aqui, a experiência, ela ativa todas as instâncias da personalidade, ainda que em proporções diferentes, né? Só tem relevância existencial para o homem aquilo que lhe chega da realidade e ativa ou suscita um movimento na sua mente, na sua afetividade, na sua vontade, no seu corpo físico também, né? Então, vejam, o nível de envolvimento do homem na experiência de cunho existencial é um envolvimento muito mais abrangente, muito mais amplo, né? Além dos 5 sentidos, você tem as emoções, os sentimentos, a imaginação, o raciocínio lógico, a intelecção, todas as faculdades que compõem a pessoa humana são, então, importantes para essa experiência, nesse sentido mais profundo do termo, nesse sentido de relevância existencial, né? E não só a dimensão material da realidade é que é captável, certo? Por essa experiência nesse sentido do termo, né? Então, é a realidade total nos seus 3 níveis. Vocês lembram daquele mapeamento que eu fiz? Quais são os 3 níveis? O nível natural ou material, o nível humano ou pessoal e o nível divino ou sobrenatural ou transcendente, né? Qualquer fatia da realidade, qualquer dos seus 3 níveis, pode desencadear uma experiência de cunho existencial. Vocês entenderam bem a diferença? Quando nós falamos em experiência religiosa, evidentemente nós não estamos falando daquela experiência feita friamente por um cientista curioso, né? Nós não estamos apenas testando friamente a realidade em qualquer dos seus 3 níveis. Nós estamos nos relacionando de modo qualificado com ela. A postura de quem tem uma experiência religiosa nesse sentido existencial é muito diferente, muito mais envolvente, muito mais abrangente do que a experiência fria, técnica de um cientista. Veja, eu não estou falando que a experiência científica não deve ser feita, ou que ela é um mal, só estou dando as devidas dimensões para esses 2 sentidos, né? Então, toda experiência é suscitada por uma presença. Algo se torna presente a minha pessoa por inteiro, né? E essa presença pode ser uma presença de coisas, que é o nível natural, presença de pessoas, mim mesmo ou os outros, eu mesmo ou os outros, ou presenças misteriosas que não se reduzem a nenhuma dessas 2 anteriores. Uma presença sobrenatural, uma presença inefável. O que quer dizer inefável? Que você não consegue expressar direito o que você está pensando, o que você está sentindo diante daquela presença, né? Então, aqui, de novo, os 3 níveis, né, da realidade: o nível natural, o nível humano e o nível espiritual ou divino, né? Então, vejam a diferença de alcance, a diferença de abrangência entre esses 2 sentidos. Não estamos, então, usando no sentido científico da expressão experiência, né, do termo experiência, mas sim no seu sentido de relevância existencial, né? Bom, então essa experiência é uma relação ativa, não é uma relação passiva, que você você põe a água para ferver e fica ali só esperando ver se a água vai ferver em qual nível do termômetro, quando dá ali nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, vai de 100 graus Celsius, vai começar a ferver e você vai anotar aquilo no seu relatório e vai embora para casa. Não é uma relação passiva de mera observação da realidade. Essa presença, quando se antepõe diante do homem, ela não encontra na sua personalidade um espaço vazio. Então, é uma relação ativa. No momento em que você está naquele estado de experimentação, de experiência, aquela presença está suscitando coisas dentro de você, está deflagrando movimentos internos. Então, está ativando, por exemplo, a sua mente, deflagrando uma cadeia de pensamentos, raciocínios.
Aquilo também pode deflagrar o aspecto afetivo, né, emocional, sentimental ou mesmo físico, né? Então, você está em movimento. Claro que na experiência científica o cientista também está em movimento, afinal de contas ele está pensando, mas a postura dele é muito mais passiva, né? E muito mais capaz de ser fragmentada. Se fica só o raciocínio lógico e a percepção sensível, o cientista faz muito bem o seu trabalho, né? Agora, se você está num rito religioso, só com a sua razão lógica, analítica, e com a sua percepção sensível ativada, você não está tendo, pelo menos você não está colhendo daquela experiência tudo que ela pode fornecer, né? Então, é uma relação de atividade. Toda experiência ela pode ser mapeada num eixo horizontal e num eixo vertical. O que isso significa? Eixo horizontal é a abrangência, a extensão abrangente da experiência. Então, uma determinada experiência vai no seu eixo horizontal, ele vai indicar esse eixo horizontal quantas faculdades da tua personalidade aquela experiência está ativando. Preferencialmente todas, né? Então, o eixo horizontal é o que mapeia a abrangência das tuas estruturas psíquicas, né? Da tua personalidade. E o eixo vertical é aquele que indica o grau, né? O grau, você pode estar no mesmo rito e você percebeu uma coisa que ele não percebeu, porque aquela experiência você permitiu que aquilo fosse mais fundo em você, né? Então, o eixo vertical indica exatamente o grau de afetação, né? O grau de abertura para aquela experiência e o grau de aproveitamento daquela experiência. Estão entendendo? Eu vou dar alguns exemplos para deixar isso mais claro, né? Eu disse no início que, embora seja toda a personalidade, dependendo do tipo de experiência de que se trate, é natural que um determinado organismo, um determinado sistema da nossa personalidade esteja mais ativado que outros. Vou dar 3 exemplos, um para cada nível das 3 instâncias fundamentais da personalidade que vocês lembram. É o mental, o afetivo e o físico, o corpóreo. Então, do ponto de vista puramente ruim, né? Mas predominantemente intelectual, uma pesquisa científica, né? Numa pesquisa científica, aquela experiência vai ativar muito mais a dimensão mental do cientista que está tendo aquela experiência do que a sua dimensão emocional e a sua dimensão física, né? A maternidade, esse é um exemplo particularmente ilustrativo, né? A maternidade é uma experiência de cunho existencial, sem qualquer sombra de dúvida, né? Porque toma a mãe ou o pai, mas no caso a maternidade, que é mais ilustrativo ainda, por inteiro, né? Primeiro, a mãe sabe que aquele filho é filho dela. Isso é o conteúdo mental. Ela começa, tão logo descobre que está grávida, ela começa a se instruir cognitivamente com uma série de conhecimentos necessários para a subsistência do seu filho, para a educação do seu filho e assim por diante. Então ela começa a estudar dicas de nutrição, de educação, de instrução formal, será que é a melhor escola, qual será que é o melhor método pedagógico, etc. No segundo nível, a experiência da maternidade obviamente mexe com o afetivo, com a instância emocional da mãe, óbvio, né? Talvez seja até o mais marcante, e é o exemplo que eu estou dando de predominância afetiva, mas predominância não é a mesma coisa que exclusividade, né? Então, a mãe ama o seu filho de uma forma até que ela não consegue definir bem em palavras, que desafia o seu repertório de vocabulário, etc. e tal. Mas vocês conseguem imaginar uma mãe que sabe que aquele filho é filho dela e que ama aquele filho acima de qualquer coisa e na dimensão ativa, corpórea, veja o moleque chorando de fome e não ter isso é uma mãe, merece receber
mãe e mãe, não, ela não está tendo uma experiência da maternidade que seja completa, né? Mas de todo modo predomina o afetivo. E uma atividade física, por exemplo, é uma experiência que tem predominância no corpo físico, né? Mas que a partir daquela atividade você pode ter uma série de reflexões, você pode ter determinadas emoções e assim por diante, né? Então, a depender da experiência que se trata, existem predominâncias dentro da tua personalidade, existem partes que estão mais ativas do que outras, mas todas têm que estar minimamente ativadas, senão não tem a relevância existencial que eu estou colocando aqui, né? Bom, quando você está passando por uma determinada experiência, é possível, já anunciei isso antes, que você tenha determinados graus de consciência naquela experiência. Então, vejam bem, uma experiência, por exemplo, a experiência da maternidade, né? Tem as 3 instâncias da mãe estão ativadas, né? Mas tem certos ativamentos que acontecem, certas ativações que acontecem na maternidade que nem ela se dá conta, né? Então, objetivamente, a personalidade dela está sendo movimentada por aquela experiência, mas ela ainda não tem consciência daquilo. Então, toda experiência admite um gradiente de consciência. Você pode ter mais ou menos consciência do que está acontecendo. É muito simples entender isso aqui. Não existe. Vocês já passaram por experiências em que vocês tentaram descrever, antes de tentar descrever, experiências que só passado algum tempo vocês, é o famoso demora para cair a ficha, né? Isso é muito comum, por exemplo, na experiência do luto, né? A experiência do falecimento de alguém próximo, do momento querido. A coisa vai acontecendo devagar. Não é na hora que você recebe a notícia de que a pessoa faltou, que imediatamente você já tomou posse consciente de tudo que você sentiu, de tudo que aquilo repercutiu dentro de você. Você vai tomando consciência gradativa daquilo, né? Então, por exemplo, de um rito, por exemplo, de um rito religioso, existem pessoas que estão mais conscientes do que está acontecendo ali em relação à repercussão interna que aquele rito está deflagrando no seu interior, e outras menos. Pessoas mais enlutadas, mais fechadas, mais inconscientes, né? Existem pessoas que estão mais presentes, aquela questão da presença do espírito. Ela está presente por inteiro, né? A sua personalidade por inteiro. Ela está participando do rito, ela está ouvindo um determinado ponto cantado, e ela está tentando com a mente dela decifrar o sentido cognitivo da letra, né? Ela está se deixando envolver emocionalmente por aquela melodia, pelo aspecto emocional, e ela está cantando, ela está dançando. Então ela está presente por inteiro, e ela está aberta nas suas 3 instâncias fundamentais, né? E ela está querendo tomar consciência o mais possível do que está acontecendo dentro dela, né? Então existe esse gradiente de consciências, que tem uma feição, um nível objetivo e um nível subjetivo. O que isso significa? A pessoa pode ter mais ou menos consciência do que está acontecendo fora dela, essa é a questão objetiva, e ela pode ter mais ou menos consciência do que está se passando dentro dela, né? Então, essa consciência ela se volta tanto para fora quanto para dentro, né? Claro que o ideal dentro de uma experiência religiosa, claro que isso se adquire gradativamente, com o tempo, de vivência, etc., é nós estarmos mais plenamente conscientes em tudo que fazemos, né? Aliás, não só na religião, nas experiências religiosas, mas em todas, né? Quanto mais consciência nós tivermos, maior vai ser o aproveitamento daquela experiência, maior vai ser o coeficiente de aproveitamento, ou seja, mais você vai extrair os bens que podem ser fornecidos a você daquela experiência, né? Vocês entenderam isso, essa parte do quadro aqui? Sobre a experiência, o que nós queremos dizer quando falamos de experiência religiosa, nesse primeiro termo? Então, acho que ficou claro, mas só para vocês deixarem registrado para sempre, né? Uma experiência religiosa digna do nome é uma experiência que ativa todas, ou preferencialmente todas, quanto mais melhor, todas as faculdades da nossa personalidade, então o imaginário, a intelecção, a reflexão, a razão, os sentimentos, as emoções, a vontade, a ação, a percepção sensível, né? E não apenas uma experiência fragmentária.
Então nós podemos, e eu até poderia dar nomes, não farei, mas de pessoas que, por exemplo, estão no rito, estão só ligadas à mente, está ali a todo vapor, né? Tá querendo entender tudo e tal, isso é bom, né? Mas às custas de um reconhecimento, de uma diminuição da sua atividade emocional, da sua atividade física. Tá? A pessoa não se deixa envolver pelas emoções próprias, pelos sentimentos próprios daquele rito. Ela não consegue ter o privilégio de sentir gratidão, por exemplo, pelo divino, devoção, né, pelas divindades, etc. Né? Ela está ali quase como um antropólogo estudando aquele grupo religioso. Né? Agora vejam, essa pessoa que é um intelectualista, que não tem uma experiência existencial religiosa qualificada, mas apenas uma experiência fragmentária, um pedaço de experiência, ele pode conhecer com a sua mente, né? Conhecer, claro que é com a mente, mas ele pode conhecer vários pontos da doutrina daquela religião, mas esse conhecimento não se espraia para a emoção, não se insinua para a ação concreta. Então, esse religioso, na verdade, não é um religioso, ele é um estudioso da religião. Ele pode ser um filósofo da religião, pode ser um antropólogo, um etnólogo, mas religioso mesmo ele não é. Né? Qual é a diferença entre esse adepto, né, da religião e um filósofo da religião que conhece todos aqueles pontos doutrinários, mas não acredita em nada daquilo? Não tem diferença nenhuma. Né? Por exemplo, muitos ateus estudam o fenômeno religioso. Existem muitos filósofos, antropólogos, etc., que, sendo ateus, sendo materialistas, acham curioso que outras pessoas tenham atividades tão estranhas quanto a atividade religiosa. E ele pode conhecer fio a pavio a doutrina daquela religião, mas aquilo não é suficiente para ser uma experiência religiosa, ou é? Não é? Agora existe outro tipo de pessoa, que também tem experiências assim fragmentadas, né? Pedaços de experiência, que é o emocionalista. Então aquela pessoa que vai para o templo e fala assim, por que você vai nesse templo? Por que você vai no rito fulano? Porque me faz bem. E põe a mão no coração e faz uma cara assim de, né, delícia. Isso é ótimo. Né? Você veja, esses unilateralismos, essas predominâncias exageradas, elas não são erradas naquilo que afirmam, mas naquilo que negam. Então o intelectualista não está errado por pensar, mas por só pensar. Né? Assim como o emocionalista, o sentimentalista, não está errado por deixar que a religião ative o seu sentimento, etc. Isso é bom e tem o seu lugar. O erro é o quê? É só sentir. Não querer entender nada. Não, eu acho que não precisa. Religião, para mim, não precisa entender. Religião você precisa sentir. Você já ouviu isso? Com certeza já ouviram, se é que não falaram. Né? Só que isso é errado. Isso não é assim. Né? Primeiro, você não pode sentir nada, né, de uma coisa que seja você completamente desconhecido. Para a mãe amar o seu filho, ela não precisa saber que é filho dela, precisa ter pelo menos esse conhecimento dele. Né? Ou a pessoa que vai, e assim, é só fisicamente, uma relação puramente estética, assim, da percepção sensível. Ela vai achar muito bonito o terreno, ela acha aquelas músicas bonitas, e ela faz uma porção de gestos, mas é tudo mecânico, é tudo físico. Né? Não, aquilo não sobe para as instâncias superiores da pessoa. Né? Não vai para o coração, não vai para a mente dela. Fica aquela participação puramente mecânica, quase puramente física. Né? Então a gente tem que evitar essas predominâncias exageradas, esses unilateralismos, e temos que entender no fundo que já é óbvio, né, desde o início, que é assim, se nós temos uma mente é porque pensar é bom, se nós temos um coração é porque sentir é bom, e se nós temos um corpo é porque agir é bom. Né? Tudo tem o seu lugar, tudo tem sua razão de ser, e é importante que todas essas três instâncias estejam ativadas o mais possível. Né? Então, isso que eu queria falar sobre experiência. Né? Agora vamos para o adjetivo religiosa. Né?
expor essa questão em dois tempos, né? Primeiro, uma experiência que eu poderia chamar de proto-religiosa ou pré-religiosa, ou quase-religiosa, né? E depois, a experiência religiosa em sentido estrito, né? Em sentido técnico. Tá? Essa experiência proto-religiosa é uma experiência espontânea que pode acontecer, inclusive, ao mais convicto dos ateus, materialistas, arreligiosos. Né? Ela é assistemática, ou seja, ela não segue um determinado programa, ela simplesmente acontece. Né? Ela é natural e ela é individual, ela acontece espontaneamente. Né? E ela acontece, talvez, com todos os homens, com todas as pessoas. Ao contrário da experiência religiosa em sentido estrito, que é uma experiência adquirida, aprendida, você aprende a fazer a religião, você aprende a participar dela, você aprende como está no rito, para que serve, esse gesto, aquele, o que significa, etc. É uma experiência sistemática, ou seja, você vai aprendendo, você vai ter um instrutor, um sacerdote que você se vincula, e com o qual você aprende, então, como ter essa experiência. Então, ao contrário de ser natural e espontânea, né, ela é cultural, é um fenômeno cultural, e é um fenômeno que não é só individual, é coletivo, né, porque você vai se relacionar com outras pessoas que vão compor um templo, uma igreja, que tem uma determinada hierarquia de transmissão de conhecimento, etc. Tá? Então, veja como elas são bem diferentes. Porém, essa aqui prepara aquela, essa aqui se inclina àquela. Essa aqui faz o homem, ou a pessoa que passa por ela, querer aquela, em busca daquela. Né? Agora, o que é essa experiência proto-religiosa? Quais são, né, os seus componentes? Então, eu vou destacar alguns, eu tenho uma lista imensa, né, que a gente poderia pensar aqui, mas só para ficar no mais óbvio, mais direto, né? Mentalmente, você, sei lá, você está numa cidade mais interior, que não tem tantos postes, e você vê aquele céu estrelado, aquele gigantismo, aquele aparentemente desperdício, aquele aparente desperdício de matéria, aquele colosso imenso, e você, por mais ateu, materialista, etc., que você seja, você vai ter uma emoção, não estou emocional ainda, mentalmente você vai falar, ora, mas como tudo isso? De onde veio tudo isso? Como é possível que as coisas existam? Então é um espanto mental, é uma curiosidade, é até uma angústia intelectual. Se você começa a pensar muito na questão da origem das coisas, na possibilidade mesmo das coisas serem, você vai ver que isso pode levar a estados assim de extrema angústia intelectual, porque isso não tem resposta. Pelo menos não enquanto a pessoa está nesse nível proto-religioso, em que ela não aprendeu uma doutrina que procure explicar isso. Tá? Emocionalmente, ela vai sentir um assombro, ela vai sentir horror à morte, horror à finitude, ao sofrimento. Então, é um complexo de pensamentos, de emoções que se espanta com a realidade, que se assombra, ou que se fascina, o maravilhamento estético com o cosmos, também isso é possível. Então é um complexo, um feixe enorme de emoções ou de pensamentos, que a pessoa naturalmente, se ela tiver um mínimo de sensibilidade, se ela não estiver completamente absorvida pela vida vulgar, né, pela vida prosaica, trivial, ela vai passar por isso. É quase inevitável. Então, o que deflagra essa experiência proto-religiosa é uma certa aura de mistério. Uma certa aura de mistério que envolve tudo que existe. Se você para pensar, em mais profundidade, para sentir em mais profundidade, você vai achar a realidade misteriosa. Você vai olhar para a grandiosidade, ou para a beleza, para a complexidade, para a ordenação cosmo natural, por exemplo, vai se espantar com isso. Ou olhando para dentro, você vai ver aqui abismos internos, aqui profundidades internas, e algumas delas incrivelmente solitárias,
você vai perceber que você não é só isso que acorda para trabalhar e volta para descansar. Existe um universo também infinito para dentro, né? E você começa a se espantar com isso, e você começa a querer respostas para isso. Respostas que a atividade científica não é capaz de saciar todas. Né? Existe uma objeção que os materialistas fazem, dizendo que esse mistério, aquilo que é misterioso, que é nebuloso, que é inicialmente incompreensível, etc., não deveria deflagrar uma experiência religiosa, porque não existe nada senão matéria. Deveria deflagrar isso sim uma pesquisa científica que gradativamente vá quebrando esse mistério, vá matando essa charada. Né? Então é muito comum você ouvir de muitas pessoas que tem esse pensamento, que aquilo que é misterioso é uma questão de tempo de a ciência explicar aquilo. Você já deve ter ouvido isso também. Não, a religião ela só tem um espaço, uma justificação, uma razão de ser, enquanto a ciência não vem e explica direitinho como que a coisa funciona mesmo. Existe essa objeção, né, de que o mistério não deveria suscitar uma inclinação, ou a imaginação, ou a intuição de uma instância transcendente da realidade. Que isso é uma fuga e que a única forma de você resolver essa angústia intelectual, essa curiosidade, é através do método científico. Né? Só que isso não é verdade. Né? Não é verdade por uma razão muito simples. A ciência, ela explica as propriedades das coisas. Peso, velocidade, cor, as suas características visíveis. Ela explica as propriedades, as relações entre as coisas. Mas ela não explica a existência crua e bruta daquela coisa. Ela pode explicar por que é que as coisas caem, mas elas não podem explicar por que é que existem coisas que caem. Eu até trouxe um livro do Gustavo Porção, eu recomendo fortemente, Lições de Abismo, em que ele, a certa altura do livro, ele fala assim, ó, existe qualquer coisa de brutal, uma espécie de imposição no fato de uma coisa existir. O conforto que a inteligência sente quando investiga o nexo das relações, das propriedades das coisas, desaparece completamente, transforma-se em angústia quando considera a coisa pelo lado misterioso, enigmático e gratuito de sua existência. Nenhuma existência se explica, nenhuma se justifica. Ou seja, existe um fundo permanente de mistério que não vai se explicar pelos métodos da razão ou da empiria, né, da experiência científica. Jamais, não é questão de tempo. Eu tenho visto muita gente falando isso. Se acalma que daqui 500 anos a gente vai entender como é que tudo surgiu, etc. e tal. Não vai nunca. Né? Esse trânsito do nada ao existente, ele é insondável, não tem como. Isso não cabe no telescópio, não cabe no tubo de ensaio. Tá? Então existe esse fundo permanente do mistério. Certo? Claro que muitas coisas que eram misteriosas para povos antigos, de fato a ciência veio, não tinha motivo nenhum para ser considerado misterioso, e que só foi considerado misterioso pelos povos ditos primitivos, porque eles não tinham ainda ferramental técnico para descobrir a sua razão de ser. Isso é verdade. Né? Nesse mistério, existem coisas que não são sobrenaturais, transcendentes, espirituais, e que são muito misteriosas. Você imagina, para uma criança, é muito misterioso o chuveiro. Né? E o fato de a chuva acontecer não é lá muito misterioso. Né? Existe o processo de evaporação e o processo de precipitação, o ciclo das águas, você entende isso muito bem, aquilo deixa de ser misterioso.
Mas esse fundo mais fundo da realidade, esse fundo mais fundo de nós mesmos, ele não é explicável. Ele jamais vai ser quebrado, esse mistério. Então sempre haverá uma cômoda justificativa para a inclinação religiosa. Nós não precisamos nos sentir menos espertos, menos inteligentes, menos críticos, menos conhecedores do que os cientistas, materialistas, etc., porque existe esse fundo permanente do mistério. Vocês entenderam isso? Então, eu coloquei aqui uma resolução parcial, gradativa, vai resolvendo, mas nunca vai resolver tudo. Então, essa é a experiência de espanto admirativo, né, de fascínio, de terror, de assombro, de medo, de repulsa pela morte, pela finitude. Então, tem coisas agradáveis e desagradáveis nessa experiência aqui. E essa experiência, então, nos faz buscar, dentre as opções que estão disponíveis, né, sistemas religiosos que se propõem não a explicar como o cientista explica, mas ao menos fazer um referenciamento existencial. Ora, como? Por quê? Por que das coisas? Responder a pergunta mental: qual é a raiz da realidade? O que é real mesmo? E a experiência aqui emocional: por que, afinal de contas, vale a pena mesmo eu continuar vivo? Essas duas interrogações, uma mais de cunho intelectual, outra mais de cunho emocional, valorativo, elas vão fazer a pessoa querer buscar, então, experiências religiosas que se acomodem diante desse espanto, dessa angústia, dessa dúvida, etc. Entenderam então isso aqui? Acho que vale a pena vocês explorarem isso aqui. A criatividade aí vai estar a serviço de vocês. E vocês se predisporem a sentir essas coisas que eu falei. E a perceber com os seus próprios olhos, com a sua própria cabeça, com o seu próprio coração, como de fato essas perguntas se colocam, elas se impõem. Então, momentos de contemplação, momentos de reflexão mais aprofundada, ainda que não seja uma experiência religiosa, não vale como doutrina, etc. e tal, é um belo preparatório, né, para vocês entenderem a que profundidades a religião quer chegar. Bom, e a experiência estritamente religiosa. Então, ela é uma experiência domesticada, né, adquirida, sistemática, cultural e coletiva. Você vai aprender com quem aprendeu antes de você. Vai haver uma tradição. Tradição significa entrega, significa transmissão. Mas quais são, então, os componentes dessa experiência religiosa em sentido estrito? Aqui eu coloquei as 3 dimensões da pessoa: mental, astral e físico-denso. Tá? Vejam, nunca se esqueçam aqui, né? A experiência vai levar 3 instâncias. Né? Eu desdobrei um pouquinho mais cada um desses 3 sistemas e coloquei aqui o que da religião estimula, ensina, educa, fortalece, enriquece essas funções da personalidade que devem estar presentes na experiência religiosa. Então, o intelecto, por exemplo, você adquirir conhecimento metafísico, conhecimento de como é a estrutura da realidade, qual é o sentido da existência, como a realidade espiritual se organiza, tem um Deus único, depois tem as hierarquias, os seus emissários, como que as coisas acontecem. Então, isso faz parte da experiência religiosa, você aprender algo sobre essa instância misteriosa, né, sobrenatural da realidade. Então, aqui a teologia. Teologia significa estudo do divino, né? Discurso racional, lógico, quase filosófico mesmo, da religião. O seu imaginário também precisa ser educado, precisa ser enriquecido, precisa ser fortalecido. Você precisa permitir que os símbolos daquela religião
interajam e povoem o seu imaginário. Você tem que trazer isso, porque o imaginário, esse repositório de imagens, de símbolos, etc., está permanentemente na base de uma série de ações que nós tomamos, de uma série de compreensões que sem determinadas imagens não são possíveis. Por exemplo, o meu filho estava tentando explicar para ele o que um professor faz. Eu estava tentando explicar abstratamente, com um discurso lógico, racional. E claro que não estava entendendo, pelo menos não estava entendendo muito bem. Até que eu falei, olha, é a mesma coisa que o mestre Yoga faz com o mestre Obi-Wan. Pronto, o olhar dele se iluminou, ele entendeu. Ele não estava encontrando a imagem que ligaria, que faria o conhecimento se instalar na mente dele. Então é importante a simbólica, que é uma dimensão hoje muito desprezada nas religiões, sobretudo nas religiões que procuram se afastar de tudo que é mítico, de tudo que é simbólico, em nome apenas de um discurso teológico racional. Então você vê nas religiões mais novas, contaminadas por um fetiche, por magia, movimentações de forças e energias, etc., físicas ou astrais, Todas as explicações, todos os tratados teológicos, etc., todos os livros, toda a literatura, essa é muita energia, vibração, eu tenho falado isso bastante para vocês, frequência e tal. Você, às vezes, eu estou lendo livros assim, eu penso, bom, mas eu estou lendo um livro de física. Ou movimentos religiosos, por exemplo, no cristianismo, que procuram literalizar todas as passagens bíblicas, que procuram objetivizar tudo. Então, a hóstia não é mais um símbolo do corpo de Cristo, mas é literalmente, fisicamente, o corpo de Cristo. Isso é um processo de desmitologização na religião. E existem, em todas as religiões existem esses movimentos de pessoas que querem objetificar muitas coisas, as explicações. Mas a simbólica tem o seu lugar importantíssimo no fortalecimento do imaginário. Então, por exemplo, você está num momento da sua vida que você está muito fraco, muito batido, muito surrado pelas circunstâncias, você não tem força de vencer aquela situação. Então, eu queria ver com 1001 tratados abstratos sobre o que significa coragem, força, e dar aulas assim, conceituais muito bem dadas, inclusive. Só que talvez não tivesse tanta eficácia do que se você pegar nessa hora e pensar no cavaleiro da banda, pensar no orixá algum, orixá da força, da determinação, da coragem, da vitória. Todo requintes de imaginação, aquilo vai se impregnar de um modo tal em você, porque o que é imaginário desce mais fácil para a vontade para a ação do que o que é abstrato e conceitual. Certo? Então é importante o cultivo da simbólica religiosa. Isso no campo mental. No campo afetivo, emocional, etc., nós temos aqui o subsistema da vontade e o do sentimento, das emoções. O da vontade é a ética religiosa, que é aquela que vai te dizer como é melhor que a sua vontade se comporte, aqui ela deve se inclinar e aqui ela não deve se inclinar. Então, um referenciamento ético, e a ascética, ou seja, as práticas de ascésia, as práticas de elevação espiritual. No campo do sentimento, então, a mística devocional. Então, é você ativar bastante o seu coração, a sua capacidade de sentir no culto a uma determinada divindade, por exemplo. Você está cultuando ela e você está sendo grato por ela, pelas bênçãos recebidas, você tem um envolvimento emocional qualificado. Então, essa é
mística, a parte devocional. E no campo físico, peguei dois subsistemas, então, o da ação, né, do gesto, e o da percepção sensível, né, os 5 sentidos. No campo da ação é a própria ritualística. Você vai, o que é bater cabeça, o que é se ajoelhar, o que significa a dança, como se comportar no rito, como se fazem os gestos rituais. Né? E a percepção é, então, a arte sacra daquela religião. Seja a arte visual, né? Você vai ver determinados símbolos, você vai ver aquela iconografia dos deuses hindus, por exemplo, são muito instrutivas, inclusive. Quais são os atributos de cada um, etc. E a música também, né? Que é pela audição. Mas também tem a questão dos aromas, né? O olfato e o tato também, né? Qualquer envolvimento sensível com ele. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma quartinha com malva cheirosa. Você pegar e sentir o cheiro que quem não sentiu não deve morrer antes de sentir. Você sentir aquele cheiro e você tentar descobrir qual que é o símbolo. Também pode ser olfativo. A gente, quando pensa em símbolo, a gente só pensa em símbolo visual. Né? O círculo representa o sol. Ou o amarelo, que é visual também, representa o sol. Mas tudo que é sensível pode ser um suporte simbólico. Né? Então, por exemplo, o frescor da malva cheirosa, da hortelã, elas, por exemplo, são símbolos olfativos de limpeza, de frescor. Você sentir aquilo, ou seja, você vai ter mais um enlace, você vai ter mais uma ligação com isso que é limpeza espiritual, o que é higiene, né, espiritual. Você vai ter mais uma referência simbólica olfativa. Então vocês vejam aqui que a experiência religiosa ela tem uma série de conhecimentos e técnicas destinadas a fazer com que vocês estejam presentes por inteiro e, portanto, tenham um aproveitamento, coeficiente de aproveitamento muito maior. Né? Alguma dúvida? Nenhuma questão? Então, por hoje era isso. Né? Na próxima quinzena nós retomamos então. Muito obrigado, até lá.